Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, apresento para vocês a Kendi, a nova membro da nossa família. É menina, a gente adotou faz uma semana, né, Kendi? Fala oi. Ela tá doida para descer porque ela quer brincar. Ela é muito brincalhona, gente, e muito boazinha também. Bom, vai lá. Irmãos, o Espírito Santo me instruiu para falar a respeito de perdão. Perdão é um assunto muito extenso, muito complexo, né? A gente sabe o quanto que é sempre importante, mas muitas vezes a gente tem dificuldade para saber como pôr em prática isso, certo? O perdão, irmãos, é algo fundamental para o cristão, né? A palavra está escrito que aquele que não perdoa não pode ser perdoado. Está lá em Marcos 25. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoa, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, o vosso Pai que está no céu também não perdoará os vossos pecados. Então, irmãos, a falta de perdão, ela acarreta muitas consequências. Não para a pessoa que é alvo do seu ressentimento, mas para você mesmo, podendo até anular a salvação de alguém, certo? Então, isso é muito sério. E é uma questão bastante óbvia, né, irmãos? Como que Deus vai te perdoar se você não perdoa o próximo, certo? O que Jesus já perdoou dos seus pecados, né? Coisas muito ruins ele perdoou. Então, às vezes a gente nem perdoa coisas pequenas. E aquela parábola, vocês se lembram? Aquela parábola que tem um senhor que tem um servo que tem uma dívida. Nossa, que tem, né? Tô falando um monte de vezes. E esse servo tem uma dívida, uma grande dívida com esse seu senhor. E ele vai lá, e esse senhor, ele ia vender esse servo, né, como escravo, ele e a família dele, por causa dessa dívida. E ele vai lá e ele se humilha diante desse senhor e pede para que a dívida dele seja perdoada. E o senhor se compadeceu e perdoou toda a dívida desse servo. E aí esse servo foi até um conservo dele, e esse conservo tinha uma dívida pequena com ele. E aí ele pegou o outro pelo pescoço, vocês lembram dessa passagem bíblica? E começou a exigir que essa pessoa pagasse as dívidas dele, sob ameaça de, não lembro se era de prendê-lo ou algo assim. E aí chegou nos ouvidos do senhor, né, do chefe, que esse conservo estava fazendo isso. E as consequências foram graves, né? Vocês sabem, ele foi vendido, dado como escravo e tudo mais. E então, Jesus conta essa parábola para nos explicar o quanto é importante a gente perdoar aqueles que nos têm ofendido, como fala lá na oração do Pai Nosso. Porque, para Deus, as nossas implicâncias uns com os outros, até coisas mais sérias ainda são muito pequenas perto daquilo que Deus já nos perdoou, certo? Então, por conta disso, é necessário que a gente perdoe o próximo, né? Eu lembro de um testemunho, continuando, a falta de perdão, ela não acarreta apenas na perda da salvação da pessoa, mas também em coisas, às vezes, ainda nesta vida, tá, irmãos? Isso que às vezes as pessoas não sabem. Coisas nessa vida, que às vezes a nossa vida fica anulada por uma porção de coisas, acontece uma porção de impedimentos e a gente às vezes não se liga, mas às vezes é falta de perdão, sim, tá? As pessoas pensam muitas vezes que perdoar é a mesma coisa que concordar com aquilo que a outra pessoa fez, mas não é isso, tá, irmãos? Você não está sendo conivente com aquilo que aconteceu. Você está apenas tirando a responsabilidade de juízo sobre as suas costas e entregando para Deus. Tem aquela palavra na Bíblia que fala, né? Que Deus fala, minha é a vingança. E o que significa que Deus é que é o juiz. Ele é que faz a vingança, ele é que faz o juízo, ele é o justo juiz. Que significa, irmãos, que quando você perdoa, você está colocando sobre Deus aquela responsabilidade para que Ele faça justiça daquela situação, tá? A justiça de Deus é boa e justa. Então,
ele vai julgar segundo os critérios dele e sobre aquilo que é realmente justo e não sobre aquilo que você acha que é, tá? E muitas vezes Deus faz justiça ao nosso favor, sim, tá, irmãos? Então, é muito legal quando a gente coloca sobre Deus e deixa que Ele tome as decisões, e não você. Você imagina uma situação, por exemplo, em que uma mãe teve seu filho morto por um assassino, né? Se essa mãe ela é cristã, ela deve perdoar esse assassino. Então, muitas vezes, quando a gente fala, uma situação assim mais grave, tá, irmãos? Quando a gente fala pra alguém, assim, principalmente do mundo, alguém que não conhece, que não tem esse conhecimento, e falar, essa pessoa tem que perdoar esse assassino. Isso causa até um escândalo nas pessoas, né? Elas ficam escandalizadas com isso porque soa meio como se a pessoa estivesse concordando, né, com o que aquele assassino fez. O que absolutamente não é verdade. O que ele fez continua sendo errado em qualquer circunstância, tá, irmãos? Mas o que significa que aquela pessoa, se ela perdoa, ela está colocando o juízo sobre Deus. É Deus que vai fazer a justiça daquela situação, tá? Então, irmãos, eu ia falar o testemunho, né? Eu cortei. Desculpa, a gente tava acabando o espaço aqui no celular. Esse testemunho foi o testemunho de um pastor. E ele conta que esse pastor era um pastor que tinha, assim, um poder de cura, tava sempre orando para as pessoas serem curadas e tal. E aí ele conta que ele tava numa reunião, que ele tava orando, e geralmente quando ele orava, a maior parte das pessoas eram curadas. E ele tava nessa reunião e tinha uma fila de pessoas ali para ele orar. E aí ele tava orando um por um, até que chegou um rapaz e acho que ele tinha um problema de surdez em um dos ouvidos. E ele orou por esse rapaz e ele não foi curado. Daí ele orou várias vezes e a cura não aconteceu. Aí ele falou pro rapaz assim, eu vou orando por outras pessoas e vou pedir uma resposta para Deus, então enquanto isso você espera. Aí ele foi orando por outros até que veio na cabeça dele a palavra falta de perdão. Daí ele voltou pro rapaz e perguntou para ele se ele tinha problema, né, com esse assunto, se ele precisava perdoar alguém. E aí o rapaz começou a chorar e falou que ele tinha um problema com o pai dele, de uma situação que aconteceu no passado, de uma mágoa que ele tinha com o pai dele. E aí ele começou a chorar e ele perdoou o pai dele, pediu perdão, instantaneamente ele foi curado. Tá, irmãos? Então, o que acontece? Né? Deus não derrama bênçãos sobre aqueles que não abençoam os outros, que não perdoam os outros. Então, isso inclui também coisas materiais, coisas físicas, curas e esse tipo de coisa também. Né? Então, às vezes, as pessoas esquecem desse assunto. Às vezes elas acham que, sei lá, pode ter N razões, mas não percebe que poderia ser falta de perdão. Tá, irmãos? Isso não significa que tudo que acontece é falta de perdão. Né? Às vezes, não tô sendo curado, é porque falta de perdão. Às vezes não, às vezes é uma prova que você tá passando, alguma situação difícil, porém não necessariamente tem a ver com falta de perdão. Tá, irmãos? Então, esse é só um exemplo. Mas, irmãos, o que a gente faz para perdoar em termos práticos? Se você é um cristão que já entendeu essa questão, já sabe que é necessário perdoar, já se apropriou disso, porém você tá com uma dificuldade prática, certo? Que acho que é o que quase todo mundo tem. E aí, como é que eu faço? Como é que eu perdoo em termos práticos? Isso pode parecer simples, só que não, né? É difícil. Muitos de nós cristãos, às vezes a reação que a gente tem é uma reação, a gente confunde perdão com negação. A gente pensa que perdoar é ignorar os nossos sentimentos e fingir que nada tá acontecendo, certo? Muitas vezes é assim que a gente age. Eu mesma já fiz muito isso. Então, você fala, não, eu perdoei a pessoa, perdoei. Então, você não pensa sobre aquele assunto, sobre aquela situação que te feriu, sobre aquela mágoa que você tem. Você simplesmente ignora tudo e começa a agir como se você não tivesse nada acontecendo, né? Inclusive diante de Deus, muitas vezes a gente acaba sendo até hipócrita, né? Dizendo para Deus, não, Deus, eu perdoei, o fulano tá perdoado. Sendo que aquilo, na verdade,
não é bem real, porque você tem uma ferida ali que não foi tratada. E às vezes aquilo ali dura anos e anos e anos com aquela questão mal resolvida dentro de você, que nunca é tratado. Por quê? Porque você precisa perdoar, né? Isso acontece. Desculpa, a gente passou a gatinha aqui. Isso acontece? Acontece. Eu aposto que deve ter acontecido com você, aconteceu comigo, acontece com todo mundo. Então, às vezes a gente pensa que a gente sabe o que é perdoar, mas em termos práticos, às vezes a gente acaba sofrendo por anos com aquelas feridas que a gente vai carregando nos ombros como um fardo e não se abre com Deus, porque se você se abrir com Deus significa que você não perdoou, certo? Não se abre com os outros, não se abre com os irmãos da igreja ou com outros irmãos que você conhece, porque vai demonstrar que você não perdoou. Então você fica com aquilo remoendo dentro de você e te corroendo por dentro por anos e anos e sem resolver, sabe, irmão? Só que demorou muito tempo para eu entender que esse não era o jeito certo de perdoar. Sabe, irmãos, o perdão... Pera só um minuto. Tem alguém aqui aprontando muito. O perdão, ele tem várias etapas, né? Então, a primeira etapa do perdão é você querer perdoar, é a decisão de perdoar, tá? Então, tem pessoas que nem querer perdoar, elas querem perdoar. Elas realmente querem odiar aquela pessoa, querem vingança, querem o mal. Então, né, se a pessoa tá nessa fase, então ela nem entendeu ainda. Então, a primeira etapa é ela querer realmente perdoar. Então, você toma a decisão, você fala, eu quero perdoar. Senhor, eu perdoo, né? Mas, só isso ainda não é o suficiente, sabe, irmãos? O fato de você ter tomado a decisão de perdoar não significa que você esteja curado das coisas que te feriram. É necessário que você trate dessa ferida. E para que você trate, você precisa se abrir com Deus. Você precisa dizer para Ele o que você está sentindo de verdade, na real, sabe, irmãos? A gente tem que ser sincero com Deus. Deus é nosso Pai. E com o nosso Pai a gente pode ser sincero. Não tem nenhum problema você dizer para Deus o que você está sentindo, as mágoas que você tem daquela pessoa sobre aquela situação que aconteceu. Fala, olha, Deus, aconteceu isso e isso, e tá doendo, eu tô chateado, preciso que você me trate, me cure. Chora sobre aquilo, né? Se abre com algum irmão da sua confiança e explica a situação. A gente precisa passar por esse processo, sabe, de cura. Eu lembro que eu tava na igreja um dia, isso bem antes da pandemia, né? Faz um tempo já que eu não vou à igreja. Mas eu tava na igreja um dia e eu lembro que quando eu entrei nessa igreja, eu dei de cara com um casal conhecido meu. E esse casal tinha acontecido algumas coisas no passado que não tinha a ver comigo diretamente, tá? Mas aconteceram umas coisas que essas pessoas fizeram que foram muito, muito chatas e me deixou chateada, né? Eu achei que a atitude deles não foi uma atitude cristã, apesar deles terem a razão deles, estarem certos em algumas coisas, mas a forma como eles agiram com pessoas que eu amava não foi legal. Eu achei que não era de Deus, assim, que um cristão não deveria fazer as coisas que eles fizeram da forma como eles fizeram. E é isso, em outra igreja, daí, quando eu cheguei lá, eles estavam frequentando lá. E eu lembro que a primeira reação que eu tive foi daquele sentimento, sabe? Veio aquele sentimento, assim, de injustiça, né? E eu fiquei, sei lá, fiquei chateada, né? Eu fiquei pensando, assim, eu lembro que eu vi eles louvando a Deus, adorando, e na minha cabeça me veio assim, nossa, como é que eles adoram a Deus depois do que eles fizeram, sabe? Fiquei, assim, pensando nisso, sabe? Mas, né, eu tinha dito pra Deus que eu perdoava, tal, tudo mais. Continuei a minha vida, falei, problema deles, né? Sigo a minha vida, tá lá, indo na igreja sempre, mas sempre que eu encontrava com eles, me vinha aquele sentimento ruim, né? Aí, mas assim, gente, na minha cabeça, eu tinha perdoado. Por quê? Porque eu não ficava pensando nisso, sempre que os pensamentos vinham, eu bloqueava, sabe? Assim, falava, não, eu perdoei, tá perdoado. E eu seguia minha vida, enfim, na minha cabeça eu tinha perdoado, tava perdoado, sabe? Assim, pelo menos do meu ponto de vista do que seria perdão. Mas eu tô lá, né, na minha, adorando a Deus e tal.
Aí veio uma irmã perto de mim, né? Porque isso sempre acontece. Quando você tá com algum problema, aparece algum irmãozinho. Aí veio aquela irmã e orou, perguntou se... Gente, eu fico olhando toda hora porque a gata tá causando aqui, então chama a minha atenção. Aí aquela irmã parou do meu lado e perguntou se poderia orar comigo. Eu falei, claro, pode orar, tal. Era daquelas irmãzinhas do fogo, sabe? Aí ela começou a orar, tal. E ela falou assim, olha, posso te falar uma coisa que eu senti Deus falando? Eu falei, claro, vai, fala. Aí ela falou, olha, eu sinto, assim, que você tá tendo dificuldade de se aprofundar, assim, nesse momento, assim, de se encher no relacionamento, quando você tá aqui na igreja, tudo, porque você precisa perdoar alguém. Quando ela falou isso, eu pensei, nossa, nada a ver, né? Perdoar alguém. Quem? Eu pensei que ela tinha errado, né, na palavra dela, mas eu recebi e falei, tá bom, ok, eu vou refletir sobre isso, obrigada. Daí, né, eu fiquei ali pensando, falei assim, perdoar quem, né? O que ela quer dizer com isso? E de fato, quando ela falou que eu tava com dificuldade, é verdade, irmãos, naquele momento, os últimos cultos que eu tava indo, eu tava com dificuldade, sabe, de me conectar ali no culto, de me derramar e tal. Eu tava com essa dificuldade. E aí eu comecei a meditar dentro de mim, assim, pensando o que é que tava atrapalhando. E realmente, na hora me veio esse casal. Eu falei, nossa, realmente, eu fico pensando, quando vejo eles, eu fico pensando, né, nas coisas que aconteceram e fica vindo isso na minha cabeça. Mas eu não pensei que isso fosse falta de perdão. Aí, naquela hora, eu falei pra Deus, falei, olha, Deus, acho que a irmã tá certa. Realmente, eu achava que eu tinha perdoado, mas pelo jeito eu não perdoei. Isso ainda tá dentro de mim, né? E eu tô chateada com isso, sabe? De fato. Então ali eu me abri com Deus e comecei a jogar real com Ele. Comecei a falar a verdade. Porque não adianta a gente ser hipócrita com Deus, sabe, irmãos? Não adianta a gente fingir que nada tá acontecendo. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então é meio bobo isso. Então... E Deus não fica chateado de você ser verdadeiro com Ele. Então eu falei pra Ele, falei, olha Deus, isso já faz muitos anos, eu achava que isso não era importante, que era uma coisinha pequena, mas tá doendo, isso é real pra mim. Então o que aconteceu me chateou e eu queria ser curada disso, sabe? Eu quero perdoar de verdade, eu não quero mais sentir essas coisas, pensar nessas coisas, mas eu não consigo evitar, né? Não adianta eu ficar negando. Esses sentimentos vêm, não são da minha vontade, mas eles vêm e eu quero que o Senhor me cure. Eu perdoo de todo o coração, é o meu desejo perdoar, então eu perdoo com a minha mente racional, mas eu peço que o Senhor trate das minhas feridas, né? E ali, eu fiz ali aquela minha oração, né, com Deus, expliquei tudo pra Ele, chorei sobre todas aquelas coisas que aconteceram no passado que eu não tinha chorado, porque eu tinha que perdoar, né? Então, quando a gente tem que perdoar, a gente acha que a gente não deve chorar, que a gente não deve dizer pra Deus, às vezes, né, irmãos? A gente pensa isso. Então, ali eu chorei sobre tudo aquilo e tal. E, enfim, e quando passou, né, que eu acabei, eu me senti bem, sabe, irmãos? E aí, depois que acabou o culto, tô lá cumprimentando as pessoas, de repente, quem aparece? A moça, né, a esposa do rapaz, né, do casal. Ela apareceu pra conversar comigo, falou, olha, Thalita, quanto tempo? Eu falei, faz tempo mesmo. Aí ela começou a falar comigo, falou, nossa, eu te admiro tanto, sabe? Você é uma pessoa tão bacana, tão legal, eu não sabia onde enfiar a cara, né? De vergonha. E ela, nossa, você é uma pessoa tão usada por Deus, né? Eu te admiro, as coisas que você fala são tão profundas e eu te respeito muito pelas coisas que você fala. E ela começou a me honrar, sabe? Porque assim, nada aconteceu diretamente comigo, né? E ali as palavras dela foram me curando, sabe, irmãos? E eu percebi que, sei lá, aquela pessoa era bacana, era legal. Talvez ela tenha cometido erros, mas isso não significa que ela deixou de ser uma boa pessoa, né? Deus perdoa, né? Então por que eu não posso perdoar? E as pessoas mudam. E a partir daquele dia eu me tornei amiga dela. Tanto que até hoje a gente conversa, a gente troca experiências e o que aconteceu no passado, passou. E não dói mais, sabe? Eu não sinto mais nada. De verdade, assim, não sinto mais mágoa,
não sinto mais dor, não preciso ficar controlando a minha mente para não pensar naquilo, sumiu. É como se não tivesse acontecido. Quando eu tento lembrar, parece pequeno, sabe? Esse é só um exemplo, tá, irmãos? Eu sei que tem situações e situações que são mais difíceis, né? E situações que são mais fáceis. Mas independente de qual seja a situação, todas elas são difíceis na realidade, né? E uma coisa que a gente tem que ter em mente também é que a gente não tem que perdoar apenas grandes inimigos, assassinos em série, mas também pessoas da nossa família, pessoas que a gente ama, sabe? Pessoas da nossa convivência do dia a dia. Às vezes aquela pessoa que você ama, seu filho, seu marido, sua mãe, seu pai, pessoas que você não pensa que você tenha falta de perdão, porque você ama, né? Só que mesmo as pessoas que amam a gente também nos magoam, certo? Acontecem coisas, as pessoas não são perfeitas, então a gente tem que estar constantemente perdoando, inclusive no nosso dia a dia. Às vezes uma mágoa com, sei lá, com um filho, eu sou mãe, às vezes estou com uma filha pré-adolescente quase, e às vezes dá trabalho, então tem que estar constantemente perdoando. Perdoar não significa ser conivente, não significa que não vai ter disciplina, né, no caso de um filho, mas vocês entenderam. Eu quis dizer, eu tô falando no coração, sabe? E é necessário, às vezes, chorar perante Deus sobre aquilo, se abrir, falar tudo o que você sente, o que você pensa, para que o perdão venha de fato acontecer, para que a cura venha acontecer, tá? Então eu faço um desafio para você, ajoelhe agora no chão e fala para Deus tudo o que você tá sentindo sobre aquela situação que você sabe qual é, sobre aquela pessoa que você sabe qual é. E chora sobre isso, como você nunca chorou na vida. Vive o seu luto, a sua dor e coloca pra fora tudo que você nunca colocou, que você tá entalado aí na sua garganta. Fala tudo pra Deus. Fala, Deus, essa pessoa fez isso, fez aquilo pra mim, me chateou, me feriu e eu tô muito machucado com isso. Eu preciso de consolo, eu preciso que o Senhor me cure. Eu quero perdoar, mas eu preciso da sua ajuda. Tá certo, irmãos? Espero que o vídeo seja edificante, que ajude vocês. E até o próximo vídeo. Deixem ideias aí embaixo para eu gravar, tá? Porque às vezes eu tenho dificuldade de ter ideias. Então é isso. Tchau, tchau. A paz do Senhor Jesus.